E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Esse é o canal Galaxy M2 e hoje é dia de falar sobre Aku no Hana. 胸張れよ。やっと皮一枚剥けたんだから。 Aku no Hana, ou Flores do Mal, é um mangá japonês escrito e ilustrado pelo mangaka Shuzo Oshimi e publicado em 9 de setembro de 2009 até 9 de maio de 2014, na Bissetsu Shonen Magazine, da editora Kodansha. O mangá ganhou uma adaptação para anime de 3 episódios, produzida pelo estúdio Zex, com a direção de Hiroshi Nagahama, e que foi ao ar em abril de 2013. Sobre o anime, Aku no Hana é um anime de gênero slice of life, psicológico e filosófico que engloba temáticas do surrealismo e existencialismo. Tem como intuito questionar a preocupação do indivíduo social com as futilidades da vida humana, crítica aos padrões éticos, morais e a hipocrisia social que serve de controle do indivíduo, estabelecido pela sociedade, bem como a sonegação dos instintos mais primitivos vinculados à natureza humana, ou o verdadeiro eu. Esse verdadeiro eu existe cheio de vontades e desejos no nosso interior. E a história baseia-se em alguns trechos do livro Flores do Mal, do poeta francês e crítico de arte Charles Baudelaire. Bem, sobre o enredo, a história inicia com o protagonista Takao Katsuga, que é um garoto que adora livros complexos, sendo influenciado pelo pai, claro, e que tem em mão seu livro favorito, As Flores do Mal, de Baudelaire. Além da paixão pela leitura, Takao nutriu um amor platônico por uma colega de classe chamada Nanako Saeki. Um certo dia, Takao esquece seu livro em sala de aula e volta para ir buscá-lo. Porém, também encontra as roupas de Saeki. Levado pelo impulso, ele acaba meio que roubando as roupas de ginástica dela, mas uma garota chamada Sawa Nakamura flagra Takao no momento exato do ato e, em troca de seu silêncio, inicia uma espécie de contrato. Bem, a história começa com o Takao Katsuga, né? Ele tá lá, tá indo pra escola dele e, bom, a princípio a gente pode perceber que ele parece que tá meio entediado, e não é pra menos, né? A gente acompanha o percurso e a cidade ao redor ela parece muito vazia, muito pacata, tipo, ela parece que não tem ânimo, sabe? Sem contar que o cenário mostra construções que parece que estão assim envelhecendo, já estão lá há muito tempo. Bom, ele chega na escola, né? E aí a gente já percebe o grau de maturidade dos colegas dele, né? Principalmente os amigos dele, que tem uma faixa etária lá por volta dos 14 anos e ainda estão na oitava série. Bom, logo de início a gente já conhece a Nanako Saeki, que seria o amor platônico do Takao Kasuga. A Saeki é uma aluna brilhante e que se caracteriza como alguém que possui o padrão exato que é imposto pela sociedade. Bom, e como contraponto, né, a gente tem a Nakamura. A Nakamura, a princípio, ela parece ser a antagonista da trama, mas não é bem assim. A Nakamura, ela é alguém próximo de ser a escória da sociedade, bem que ela é tida como uma pessoa estranha e com padrões de comportamento reprováveis. 全部空欄ってお前なそんなんで社会出てやっていけるうっせえ。クソ虫が。 No percurso para casa, o Takao ele lembra que ele esqueceu o livro dele na sala de aula. Lembra o livro lá, o livro As Flores do Mal, que eu falei no enredo? Pois é, esquece não. E aí ele volta lá, né, para buscar. E ele acaba também encontrando, por um acaso, as roupas da Saeki que estão jogadas no chão. Ele vai lá, olha, fica meio que admirando as roupas. E aí ele acaba escutando um barulho. E aí ele, por um ato assim de impulso, ele pega as roupas dela e sai correndo. Logo depois ele começa a se encher de culpa e remorso, tendo em mente agora que ele é um pecador. Em seguida, ele encontra a Nakamura, e a Nakamura diz que viu o que ele fez
e ela estabelece uma espécie de contrato com ele, dizendo que em troca do silêncio dela, ele vai acabar perdendo algo precioso. Em sequência, a Nakamura começa a realizar uma série de torturas psicológicas que desestabilizam a consciência do Takao, que a princípio não parecem fazer muito sentido. Após isso, uma aluna da sala ela tem o dinheiro roubado, né, dinheiro do almoço dela, tirado da mochila, e as pessoas começam a suspeitar da Nakamura. Ao ouvir um comentário de Amada, que é um amigo do Takao, a Eiki Noshita, que é uma colega de classe, ela começa a acusar Nakamura de ter roubado dinheiro. O Takao, novamente levado pelo impulso, intercepta a Eiki Noshita e diz que não há provas de tais acusações, fazendo assim com que a turma pense que ele e a Nakamura estão mantendo um tipo de relacionamento afetivo. 何よ春日、あんたは隅っこで本読んでなさいよ。あ、もしかして春日、中村のこと好きなんじゃないの？ Logo depois a Saeki ela vai falar com o Takao, né? Ela encontra ele no corredor e ela começa a dizer para ele que aprovou a atitude dele, que achou muito legal o que ele fez e tal, de defender a Nakamura. E bom, depois a gente vê que ele fica um pouco mais emocionado que o normal, né? A Nakamura ela começa a perceber que o Takao está escondendo alguma coisa, mas ela acaba deixando para lá. O Takao ele finalmente toma coragem e convida a Saeki para um encontro no domingo, e aí eles vão. Em seguida, Nakamura diz que essa é uma oportunidade e faz Takao vestir as roupas de ginástica da Saeki e revela ainda algumas de suas intenções, dizendo basicamente que ela vai destruir as paredes que o Takao constrói ao redor dele mesmo, mostrando dessa forma o verdadeiro pervertido que ele é. A Nakamura ela começa a seguir o casal. Ela fica lá, né, na espreita lá, e até que o casal, né, o Takao e a Saeki, eles entram em uma livraria, melhor, um sebo de livros. O Takao ele começa a falar de uma forma assim bem eloquente para Saeki sobre temas de surrealismo e de livros escritos por poetas como André Breton, por exemplo. Lá a Saeki descobre sobre o livro preferido do Takao, seria Flores do Mal, ou Aku no Hana, de Baudelaire. O Takao pede licença da Saeki e se retira do local porque ele vê a Nakamura lá fora. A Nakamura, já estando lá fora, ela fala pro Takao que é para ele beijar a Saeki antes que o encontro termine. E aí ele se recusa veemente, ele fala que não vai fazer isso. O Takao, ele depois, né, pergunta para Saeki se é possível que eles tenham um relacionamento afetuoso, e a Saeki consente. A Nakamura então, em um ato de rebeldia, joga um balde de água em cima do Takao e foge. Desse jeito, fazendo transparecer a roupa da Saeki que ele estava vestindo por baixo. Antes que a Saeki perceba, ele corre. Pô, já é difícil, né? O cara tá com a mina dele lá, e aí ainda vai fazer uma coisa dessa? Complicado, né? No dia seguinte, né, o Takao ele chega na sala e, tipo, sem saber de nada, sabe? E todo mundo fica olhando pra ele. E aí depois ele descobre que a Saeki contou pra todo mundo que eles estão namorando. Bem, aí ele é reverenciado pelos colegas dele. E a Nakamura então, com o intuito de se aproximar, ela começa a virar amiga da Saeki. A Nakamura depois escreve um bilhete e entrega para o Takao de forma discreta, dizendo que ele deve se encontrar na biblioteca. Lá, Nakamura diz que a Saeki quer transar com ele. Porém, né, a Saeki passa bem na hora e escuta apenas a palavra "quer transar com você", que a Nakamura diz. No dia seguinte, a Saeki falta a aula e a amiga dela, né, a Eiki Noshita, ela entrega uma cópia dos exercícios da escola na mão do Takao e diz que ele deve entregar para Saeki, que é isso que um namorado faz.
No caminho, a Nakamura encontra o Takao e ela tenta de novo estimular ele a transar com a Saeki. Takao chega na casa da Saeki e ele entrega os exercícios para ela. E bem, eles estão lá conversando, né? E a Saeki pergunta se ele não tem nada para confessar para ela e ele diz que não, então ele vai embora. Logo depois aparece ele num banco de praça, parece, e ele tá lá corroído pela culpa das coisas que ele fez, e aí a Nakamura aparece. Bem, ele pede para Nakamura, bom, na verdade ele implora para Nakamura que ela conte tudo o que ele fez e tudo mais, e ela começa a rir dele e diz que se ele realmente quer se confessar, que à meia-noite ele encontre ela nos portões da escola e que ele traga as roupas de educação física da Saeki. Já na escola, a Nakamura manda que ele escreva tudo o que ele fez. A princípio ele se recusa, né? Diz que todo mundo vai saber, porém, levado pelas palavras da Nakamura, ele acaba cedendo e escreve tudo o que ele fez, além de, destruir a sala inteira. No outro dia, o Takao ele vai para a escola, né? Ele não consegue nem dormir e ele vai com aquele pensamento de que ele vai ser descoberto, né? Tá pronto para se assumir mesmo que foi ele. Porém, a tinta que ele usa para destruir a escola também acaba que passando bem em cima do nome dele. E aí as pessoas ficam sem saber quem foi realmente que fez aquilo. Porém, a Saeki encontra um desenho que ele fez de uma das flores do mal que está no livro. E aí ela assimila que foi ele que fez aquilo. Ela, no fundo, sabe que foi ele. Logo em seguida, é realizada uma reunião de emergência no ginásio e os alunos são liberados para suas casas. A Nakamura encontra o Takao na área externa da escola e ela diz que ele deveria estar orgulhoso porque ele finalmente destruiu uma das paredes que cercam ele. Em seguida, Saeki encontra eles dois e afirma que sabe que foi ele que fez aquilo, porém mesmo assim ela perdoa ele. O Takao lhe falta aula no dia seguinte e a Saeki percebe a ausência dele e vai visitar ele lá na casa dele. O Takao ele se recusa a receber ela e tudo mais, e a mãe dele explica que ele tá doente, que não quer ter visita, e ela entende. Só que logo depois ela vai lá pro lado de fora, né, a Saeki, e ela começa a falar um bocado de coisa, a se declarar pra ele, mas ele já tá daquele jeito que não sabe se vai rolar, não. E aí a mãe dele acaba escutando tudo, inclusive as partes que ela falou com relação às roupas e tudo mais, e pergunta se ele realmente fez aquilo. Ele não suporta encarar a mãe dele e ele acaba fugindo de casa. No caminho ele encontra a Nakamura e ele diz que não pode mais voltar. A Nakamura então sugere que eles fujam para além das montanhas e eles vão.
A Saeki está voltando da escola e por um acaso ela acaba encontrando a mãe do Takao, que está desesperada procurando por ele na rua. Após o dia escurecer, a Saeki decide ir atrás do Takao e ela acaba encontrando ele próximo às montanhas, junto da Nakamura. A Saeki questiona os pensamentos do Takao e o porquê de ele estar seguindo a Nakamura. A Nakamura, ouvindo aquilo, acaba contando tudo sobre o Takao, dizendo tudo o que ele é, e logo depois o Takao fica pressionado, né? Ele vai ter que decidir com qual das duas ele vai ter que ir. Ele começa a entrar em um conflito interno e começa a declarar muitas coisas que no final ele não tem sequer o direito de escolher entre uma das duas. A polícia, logo após isso, acaba chegando no local e encontra eles lá. A Nakamura, em um ato de resistência desesperado, tenta fugir, mas ela acaba sendo pega por um dos agentes. Depois disso, um mês depois, né, o verão chega e o Takao e a Nakamura, nesse meio tempo, parecem estar entrando em um estado de decadência, tendo que conviver ao cotidiano cercado pelas pessoas consideradas medíocres na concepção deles. Em seguida, a Saeki vai falar com o Takao e ela rompe o relacionamento com ele, né? E depois de um tempo ele meio que começa a sucumbir com a realidade que o cerca. E aí ele tem um sonho. Bom, no sonho dele é revelado a ele a compreensão sobre os verdadeiros sentimentos da Nakamura, o que ela realmente queria e como ela realmente acreditava nele. Nakamura-san. 春日君、私は信じてた。春日君がきっと全部の皮むいて向こう側へついてくるって。嘘つき人間。 Após a revelação, o Takao começa a se desfazer de algumas coisas e decide que vai seguir a Nakamura a qualquer custo. Ele escreve uma dissertação para ela que havia prometido. A Nakamura se recusa simplesmente a ouvir e ela começa a sair correndo. Eles estão correndo e um carro aparece e quase atinge o Takao, e a Nakamura consegue escapar. O Takao vai até a casa da Nakamura e encontra o pai dela por um acaso, que vê ele e o convida para entrar. Já na casa da Nakamura, o pai dela acaba convidando o Takao para ficar para jantar. E, bem, depois ele pede licença, né, para ir ao banheiro. E aí, chegando no corredor, ele encontra uma porta com palavrões escritos. E logo ele percebe que se trata do quarto da Nakamura. O Takao entra no quarto e começa a dar atenção em tudo que há em volta do quarto dela, até achar o diário da Nakamura, e começa a ler o diário e percebe pelo grau das confissões contidas o quão infeliz a Nakamura estava, até encontrá-lo e fazer dele um semelhante, ou um igual. A Nakamura entra arrombando a porta e manda Takao se retirar do quarto. Ele se vira com lágrimas no rosto e ela sai do quarto correndo. Olha, galera, essa parte é muito bonita. Ele alcança e pede perdão por tudo, bem como uma segunda chance. E assim acaba a história do anime. A Konohana é um anime que foca na desconstrução da personalidade.
mostrando quão podre a humanidade é. Takao passa por um verdadeiro processo de ascensão ou mesmo transcendência ao longo de seu contrato com Nakamura, destruindo tudo que o impede de ser livre, tudo que o limita ou toda a ditadura social que serve de controle do seu comportamento, que seriam as paredes à sua volta. Bem, a palavra pervertido, além da definição de dicionário, remete também a um conceito de cunho implícito na obra. A definição de pervertido se dá a alguém que deseja a degradação da hipocrisia social, alguém que vai contra os dogmas sociais e que encontra a admiração na desconstrução social, assim como a Nakamura e o próprio Takao. Além disso, o anime engloba muitas falas de cunho esotérico, em grande parte feitas por Nakamura, como por exemplo no episódio 9, onde Takao reconhece que não pode mais voltar atrás e pergunta se Nakamura irá com ele, e ela responde: "Você quem vai vir comigo, seu Daruma de merda." Daruma é um boneco redondo que tem formato semelhante a um talismã e que vence os 2 olhos. Ele representa o Bodhidharma, um monge da Índia que fundou o Zen budismo na China e atingiu a autorrealização ou iluminação do ser pela meditação. É como se Takao fosse alguém digno de ser um iniciado, a caminho da autorrealização na concepção de Nakamura. No episódio 10, Nakamura volta a falar de forma metafórica e de cunho esotérico de novo, após perguntar a Takao que ele acredita estar além das montanhas. Ela diz: "Me questiono sobre isso desde sempre. Fico imaginando se o mundo simplesmente acaba depois dali. Ou pior, descobrir que depois do fim do mundo existe apenas escuridão fazendo você enlouquecer." Takao acredita ter entendido o seu pensamento e fala basicamente que a cidade é vazia e que odeia viver lá, e que se dependesse dele, passaria a vida toda viajando. Logo em seguida, Nakamura questiona falando: "Você escutou algo do que eu disse, seu merdinha?" Logo, fica óbvio que o caminho além da montanha ganha um novo sentido, querendo referir-se ao verdadeiro caminho, ou o caminho à verdade absoluta, ou mesmo o caminho do que o ser humano possa perceber ao seu redor, e já nos leva a uma interpretação surrealista dos significados. Muitas coisas em Akunohana fazem mais sentido se levarmos para o lado do surrealismo e existencialismo, além de entender as poesias do livro Akunohana, que no século XIX era interpretado como uma depravação ou desconstrução de valores morais. Eu queria dizer que particularmente Akunohana está no top dos meus melhores animes. Tanto o anime quanto o mangá, ou seja, a obra em si, é muito bem feita, é tudo muito conceitual, muito bem planejado. É impossível, por exemplo, não se apaixonar por um personagem como a Nakamura, que é um personagem tão bem construído e tão bem pensado. Bom, eu particularmente acho uma pena Akunohana ter sido um fracasso de vendas, principalmente no Japão, e sofrer tantas críticas assim. Bom, acredito que se você é BR zoeira, ou então algo do tipo, acho bem difícil que você acabe gostando desse anime. Bom, então é isso, galera. E lembrando que se você tem uma opinião diferente, se você tem críticas a fazer ao canal ou alguma coisa desse tipo, deixe nos comentários. Porém, por favor, deixem de forma educada. Então, eu vou indo e até o próximo vídeo.